ó Pai. Oh Senhor, coloca na sua boca o que tem que falar. A sabedoria vem do céu para o nosso coração. E nós estamos aguardando, Senhor, nós estamos prontos para receber, Pai. Fala conosco, Deus. Aleluia, nós estamos preparados, Senhor, para receber. Aleluia, que tu deixa de melhor para nós. A Santa Ceia do Senhor, aleluia. Oh Pai, muito obrigado, Senhor. Cubra o teu servo no teu sangue, dá a tua bênção. Vai repreendendo todo impedimento e abençoa o teu povo em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Salve de volta, Pai Senhor. Amém. Amém, igreja. Louvado seja Deus. Podem sentar, irmãos. Pode sentar. Não tem problema, não. Nós estamos iniciando esse trabalho hoje. Não vou demorar muito. Louvado seja Deus. Eu queria mais ouvir do que está ministrando na palavra de Deus. Que nós também necessitamos, né, de nos alimentarmos, né? Louvado seja Deus. Falar, né, da restauração do templo de Deus, né? Quando no início aqui fala sobre a palavra, né, que a glória de Deus encheu a casa, né? Que nós vemos Ezequiel falar, mas nós também vimos aqui na palavra de Deus que no capítulo 8, aleluia, nos fala sobre a visão das abominações do templo. No capítulo 9 fala a visão da destruição de Jerusalém. No capítulo 10 diz a visão do afastamento da glória de Deus. Para nós entendermos como a glória de Deus veio novamente para a casa do Senhor, nós temos que saber também por que ela saiu, por que ela se afastou da casa de Deus. Oh, aleluia, Jesus. Amém? Então me levou à porta que olhava para o caminho do Oriente, e eis que a glória de Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Amém, igreja? No capítulo 8, louvado seja Deus, a Bíblia fala que o sacerdote ou profeta Ezequiel estava sentado na sua casa junto com alguns sacerdotes, e a Bíblia relata que o Espírito de Deus tomou Ezequiel e levou Ezequiel ante o átrio, ante o templo, e começou a passear com Ezequiel na casa de Deus. E a Bíblia relata que Deus começou a mostrar a Ezequiel como estava a situação da sua casa. E começa a mostrar o sacerdote, começa a mostrar o que ele estava fazendo no templo, a abominação da casa de Deus. E Deus começa a mostrar a Ezequiel e diz: olha, filho do homem, a abominação maior do que essa. E mostrou para ele os homens adorando o sol. Mostrou uma mulher chorando por Tamuz. E diz: ainda a abominação maior do que essa. E começa a mostrar Ezequiel a situação da sua casa. A Bíblia diz que no capítulo 1 de Ezequiel,
Deus também se revela ao profeta Ezequiel e a sua glória enche o resplendor, que a presença de Deus foi tão grande que Ezequiel cai por terra em adoração a Deus. Mas no decorrer, louvado seja Deus, nós vimos que esta visão Ezequiel tem quando ele estava junto aos cativos em Babilônia, que ele viu a glória de Deus. E nós olhamos para esta palavra, igreja. Nós às vezes dizemos no nosso coração: não dá para ser santo no nosso trabalho, não dá para ser santo na escola, não dá para ser santo na rua. E eu digo para você nesta noite: Ezequiel era santo no cativo de Babilônia. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que as aparições, as revelações que Ezequiel tinha, era para ele compreender o motivo que Israel foi tomado a cativo para a Babilônia. Falar em pecado, igreja, falar nas coisas erradas, falar naquilo que o nosso ser, nós às vezes não admitimos, é difícil, porque ninguém quer se sentir culpado de alguma coisa. Então a Bíblia fala que Ezequiel estava junto com os cativos, mas a revelação de Deus para a sua vida era contínua, porque ele tinha uma vida separada com Deus, mesmo no cativo, mesmo sentindo prisioneiro, escravo de Babilônia. A Bíblia diz que a revelação de Deus na vida de Ezequiel era para um futuro próximo, para que Israel se tornasse livre novamente. Porque antes do cativo, igreja, existia alegria, existia paz, existia louvor, existia a glória de Deus no templo do Senhor. Quando Salomão construiu o templo de Deus para a habitação do Senhor, Salomão disse: nada disso me adiantaria se o Senhor não estivesse aqui. Podemos até enfeitar a igreja com as melhores joias, com os melhores microfones, com os melhores músicos, com os maiores instrumentos que há nos céus ou na terra, mas se a glória de Deus não estiver aqui, nada adianta, igreja. E a glória de Deus foi saindo da casa do Senhor. Aí no capítulo 9, Deus começa a mostrar a Ezequiel o motivo que Israel foi levado a cativo. E diz Ezequiel: observasse aqueles que faz a lei, aqueles que deveriam ensinar o povo, aqueles que deveriam ser exemplo, está fazendo grande abominação diante de mim. Por isso, igreja, que nós falamos, se nós que estamos à frente do trabalho,
daquilo que foi nos posto para fazer para Deus. Se você não fizer por excelência para o Senhor, você faz que os outros pequem diante de Deus, que foi assim que o sacerdote fazia. Estava lá e dizia: ninguém nos vê, o Senhor esqueceu de nós. Mas os olhos de Deus estavam contemplando a abominação que Israel estava fazendo diante de Deus. No capítulo 10, Ezequiel tem uma visão. Eu quero ler aqui para os irmãos o capítulo 10, para você poder entender o que Ezequiel viu, o que Deus mostrou para Ezequiel, o que Deus queria que Ezequiel entendesse, o motivo que o povo estava em cativo. Capítulo 10 diz assim: depois olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles como uma pedra de safira, como aspecto de a semelhança de um trono, e falou ao homem vestido de linha, dizendo: vai por entre as rodas até debaixo de querubim, e enche as mãos de brasa acesa dentre os querubins, espalha-as sobre a cidade. E ele entrou na minha vista, e os querubins estavam ao lado direito da casa, quando entrou aquele homem, e uma nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor sobre os querubins para a entrada da casa, e encheu-se a casa uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. E o estrondo das asas dos querubins se ouviu até o átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando falava. E sucedeu, pois, quando ele ordenou ao homem vestido de linho, dizendo: toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins, que entrou entre e se pôs junto às rodas. Então estendeu um querubim a mão entre os querubins para o fogo que estava entre os querubins, e tirou, e o pôs nas mãos dos que estavam vestidos de linho, o qual tomou e saiu. E apareceu nos querubins uma semelhança de mão de homem debaixo das suas asas. Então olhei, e eis que 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a cada querubim, e o aspecto das rodas era como cor de pedra de turquesa. E os 4 ao seu aspecto, que 4 tinha uma mesma semelhança, e era como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Andando eles, andava elas pelos seus 4 lados, e não se virava quando andava, mas para o lugar para onde olhava a cabeça, para este andava, não se virava quando andava. E todo o seu corpo, e as suas costas, e as suas mãos, e as suas asas, e as rodas que o 4 tinha, estava cheia de olhos em redor. E quando as rodas, elas foram chamadas, ouvindo o engigal, e cada um tinha 4 rostos, e o rosto do primeiro era como o rosto de querubim, e o rosto do segundo era rosto de homem, e o terceiro era rosto de leão, e do 4 rosto de águia. E os querubins se elevaram ao alto. Louvado seja Deus. E estes são os mesmos animais que vi junto ao rio Quebar, e andando os querubins andavam as rodas, juntamente com eles
levantando os querubins as suas asas para se elevarem de sobre a terra. Também as rodas não se separavam deles, parando eles, parava elas, e elevando-se eles, se elevavam-se elas, porque o Espírito de vida estava nelas. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Aleluia. Muitas vezes, igreja, nós ouvimos falar que Ezequiel, nessa visão, ele não soube expressar o que ele estava vendo. E muitos diziam: Ezequiel viu a glória de Deus. Ele não soube expressar o que ele estava vendo. Mas eu quero dizer para você nesta noite, no capítulo 10, Ezequiel está falando que viu a glória de Deus saindo do templo do Senhor. Por causa do pecado, por causa da maldade, a glória de Deus saiu do templo do Senhor. Ezequiel estava dizendo: eu não estou vendo a glória, mas estou vendo a glória de Deus saindo deste lugar. Namante como na decanais te cai. Ó Espírito Santo da verdade, a abominação estava na casa de Deus e Deus não suportou a sua glória naquele lugar, irmãos. Antes retirou a sua glória. E nós vemos alguém dizer: não, Ezequiel não soube expressar o que ele estava vendo. Ezequiel estava dizendo: eu vi a glória de Deus. Não, Ezequiel estava dizendo: a glória de Deus está saindo do templo. Não deixa a glória de Deus sair da tua vida, igreja. Porque o homem sem Deus, ele não é nada. O homem sem o Espírito Santo de Deus, ele não é nada. O homem sem o Espírito de Deus, ele peca, ele faz coisas erradas, ele adultera, ele abomina, ele se casa de novo, ele faz coisas que levam ele para o inferno. Mas o homem cheio do Espírito Santo, ele vê a glória, ele vê o poder, ele vê a santidade, ele vê os milagres, ele vê convenção, ele vê milagre, ele vê tudo. Espírito Santo de Deus, é necessário a glória de Deus sair para o homem passar pela moinha, para que ele pudesse se arrepender daquilo que ele fez. E Deus olha e fala: Ezequiel, vem aqui, meu filho, cava um buraco nesta parede. Ezequiel abriu, cavou a parede e olhou e viu a imagem de abominações de animal, viu tudo aquelas coisas que abominam o nome do Senhor, e viu 25 homens olhando para aquela imagem e adorando, louvando. Louvado seja Deus daquelas imagens de escultura. E Deus diz: tu viste, filho do homem, quanta abominação na minha casa, como eu posso habitar nesse lugar se está cheio de idolatria? Oh Espírito Santo da verdade, Deus não habita em templo sujo, Deus não habita em lugar, porque a glória dele é santo. Deus é santo, ele é santo, ele é santo, igreja. O profeta Isaías entra no templo de Deus e se depara com a glória de Deus, e olha e vê o esplendor da glória de Deus, e olha e se espanta, e Deus olha para ele e fala com ele, ele se esconde: meu Deus, socorro, eu vou morrer que estou vendo a glória de Deus. Ele sentiu temor, porque ele sentia um homem pecador que se habitava no meio de um povo
maligno. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, tenha de misericórdia das nossas vidas, Senhor. Isaías se esconde e começa a chorar, começa a pedir perdão, e Deus disse: filho, se arrepende, se arrepende. E a Bíblia diz que o anjo veio com tenaz sobre os lábios de Isaías e disse: o Deus, purifiquei os teus pecados e teus lábios, filho. Igreja, Deus não precisa de muita coisa para perdoar nossas falhas, nossos erros. Basta nós ajoelharmos e pedir perdão ao nosso Deus, para que a glória dele enche o nosso coração. E muitas vezes nós olhamos e vemos nós mesmos, igreja. Olha para nós, olha para a sua vida. Ezequiel estava mostrando para o povo: olha, meu povo, olha o que nós estamos fazendo, olha como está a casa de Deus. Por isso que veio a destruição, acabou com tudo. Nabucodonosor veio, destruiu a cidade, derrubou os muros, queimou as portas, deixou a cidade em assolação, deixou o povo sem nada. Mas tinha um povo, igreja, tinha os remanescentes de Deus. Oh, Espírito Santo, tinha os remanescentes de Deus no meio daquele povo que clamava, que chorava, que jejuava, que se prostrava diante de Deus. E Deus falou para o anjo: olha, pega um tinteiro que está no teu cinto e sai pela cidade e marca estes que ainda chora por Israel, que ainda clama por Israel, que ainda se afasta do pecado. Marca com tinteiro a sua testa. Se você ver lá em Apocalipse, Deus diz: marca todos na testa, e aquele que tiver com a marca na testa, nenhum mal os tocará. E Deus mandou marcar na testa, e o anjo saiu marcando a testa daqueles que clamavam o Senhor. Aí Deus diz: entra na minha casa, começa pelo altar, mate homens, crianças, mulheres, virgem, que não se escape um. Comece do meu altar. E o anjo veio e começou a matança e destruiu tudo. Louvado seja Deus. Aí Deus faz durante 70 anos, igreja. O povo sofre, o povo clama, o povo pensa: é melhor nós voltarmos para Deus. Vamos nos arrependermos da abominação que cometemos com o nosso Deus. Vamos buscar a Deus de todo o nosso coração. Aí Deus traz o profeta Jeremias, traz Zacarias, traz Ageu, traz Daniel, traz profeta e começa a manifestar
a sua glória para os cativos e diz: olha, não diminuís, casais, tenha filhos, porque Deus vai visitar vós. Durante 70 anos, igreja, Israel ficou cativo em Babilônia. Aí Deus se lembra da promessa e diz: é tempo de visitar o meu povo. Se nós voltarmos atrás, em 2 Reis ou 1 Samuel, nós vemos, igreja, um povo que adorava a Deus, que glorificava o Senhor, aonde a presença de Deus estava. Aí eles começam a errar, começam a pecar, começam a fazer abominações diante de Deus. E Deus diz: Eli, zela pela minha casa, Eli. Eli, zela pela minha casa, Eli. Eli, corrige, Eli. E Eli não corrigiu. Corrige, Eli. Olha para a minha casa, Eli, que a minha glória vai sair da tua casa, Eli. Louvado seja Deus. E aí Israel entra em guerra com os filisteus. Israel é ferido e disseram: vamos buscar a glória de Deus, vamos buscar a presença de Deus. Chega os filhos de Eli e diz: nós somos sacerdotes, nós levamos a arca para a batalha. E lá a igreja, lá estão os filisteus, preparados para a batalha. Israel começa a fazer barulho, começa a dançar, começa a clamar, começa a louvar, começa a gritar, e a terra se treme, a terra se move, o chão começa a tremer. E os filisteus disseram: o que é que está acontecendo no arraial de Israel? O que está acontecendo? Alguma coisa está acontecendo no arraial de Israel. E eles dizem: é a glória de Deus que está lá, é a glória de Deus que está lá, é a glória de Deus que está lá. Nós vamos perecer, porque a glória de Deus está em Israel. O povo temia a igreja, a presença de Deus, temia a glória de Deus. Lamante como a de canai te cai. A glória de Deus foi embora, Eli, a glória de Deus foi embora. Ele está sentado na cadeira, igreja, toma aquele susto, cai para trás e morre, porque a glória de Deus foi embora da vida de Eli. O homem sem a glória de Deus, ele está morto, ele não tem vida, ele não tem paz, ele não tem amor, ele não tem compaixão. Mas o homem que tem a presença de Deus, ele suporta tudo, igreja, ele consegue tudo, ele passa por tudo. Mas aquele que não tem a presença de Deus, a Bíblia diz que ele é como uma folha seca, que vai para onde o vento soprar. Aonde está a presença de Deus na tua vida? Aonde está a glória de Deus na tua casa? Setenta anos. Aí nós vemos a restauração de Israel. O povo começa a chorar, o povo começa a se arrepender, o povo começa a dizer: perdemos
o que nós tínhamos mais de precioso que nós tínhamos nas nossas vidas, que era a presença de Deus. Lamentaram, choraram. Deus olha do céu e vê um povo, um coração aquebrantado. Olha um povo com um coração contrito. Deus se levanta do seu trono e diz: filho, ouço a tua voz e estou descendo para te socorrer. Deus diz: anjo, desce lá, fala para os babilônicos, filisteus, aqueles inimigos de Israel, que estou colocando um basta na humilhação de Israel. Estou visitando o meu povo. Vou fazer algo novo em Israel, porque é tempo de restauração para Israel. É tempo de restauração para Israel. Porque a minha ira já passou. Deus disse: basta, estou visitando o meu povo. Aí Deus se revela a Ezequiel e disse: Ezequiel, novamente, Ezequiel, a mesma visão que tu viste no rio Quebar. A glória de Deus apareceu para Ezequiel. E eu tenho certeza que Ezequiel glorificou a Deus. Ezequiel louvou a Deus. Igreja, há tempo da visitação de Deus para nossas vidas. Tem tempo na nossa vida que é tempo de esquecimento, onde nós falamos: Deus não está me vendo. Aí nós continuamos com a nossa vida. Mas quando Deus nos coloca, igreja, naquele propósito de provação, Deus vem, abre a porta, sai por ela, nos coloca na provação. Louvado seja Deus. E volta, fecha as portas. E a porta fica fechada porque ninguém pode entrar, porque Deus entrou por ela. Aí Deus fecha as portas e diz: fechei e você não pode entrar, porque eu estou do outro lado. Aí Deus: enquanto você não passar pelaquela provação que Deus te colocou, igreja, ninguém vai abrir as portas, a não ser o Deus que fechou. Assim que Deus falou. E disse meu Senhor: estas portas estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus entrou por ela, por isso estará fechada. Deus entrou por ela, fechou e ninguém entra. Aleluia. Louvado seja Deus.
Eu vou contar algo para os irmãos. A minha esposa não sabe. O Caio me incentivou para fazer, mas eu não fiz. Quer dizer, depois eu fiz. É só para vocês verem, igreja, o quanto Deus cuida da gente. Essa semana nós passamos, vou falar que todo mundo passa, né? A não ser que vocês estão bem assim, né? Mas a gente passa. Fazer o quê, né? O pastor passa, a pastora passa, o presbítero passa, o diácono passa, o obreiro passa. Tem que passar, igreja, porque Deus entrou na porta e fechou e ninguém pode abrir. Nós saímos daqui do culto, fomos para casa. Chegou o Caio, a Jéssica e o João. O pastor estava sentado lá no sofá, estava assistindo o Agenda Duque lá, e eu estava lá na mesa. Eu falei, acabou tudo. Glória a Deus. Eu vi o glória a Deus. Glória a Deus. Acabou tudo. Glória a Deus. Não tem arroz, não tem feijão, não tem ovo, não tem sal, não tem nada. Não tem nem aquele, como é que chama? Aquela milharina, né, para fazer um cuscuz, né? Cuscuz que quebra um galho, igreja. Como quebra um galho um cuscuz, hein? Aleluia. E o João chegou todo alegre. Pá. Quem sabe daqui eles vão lá para casa, né? Aí junto, foi João. Aí foi João. Dá glória a Deus, meu irmão, que acabou tudo. Hoje não tem nada, vamos dormir com a barriga vazia, João. Aí o cara falou, não, lá em casa tem um macarrão, né? Foi um macarrão, tem um arroz. Aí pegaram o carro, foram buscar. Aí o Bruno estava com R$2, comprou uns ovos na padaria. Quem ia dormir com fome já tem um arroz, um macarrão e vamos fazer um omelete, né? Até eu falei para a pastora, deixa eu fazer esse omelete aí. Eu estava com vontade de fazer um omelete, eu falei, deixa eu fazer. Ela falou, não, pode deixar. Aí ela acabou de fazer o omelete, ficou bem fininho. Eu falei, se fosse eu, estava maior. Sabe por quê, igreja? Porque o omelete, você primeiro bate a clara. Você não pode bater a gema junto com a clara. Não sei fazer nada, mas um omelete eu faço bem. Você bate primeiro a clara, bate, até você virar o prato assim, ó, e ele não cai. Vai por mim. Aí fizemos tudo, né? E ele disse para mim que eu sou do mês de dezembro, né? Eu falei, acho que eu tenho uma quirelinha lá no banco lá, porque eu saí da firma lá, né? Acho que trabalhei uns 3, 4 meses numa firma, acho que eu tenho um pouquinho lá, né? Eu vou, vai lá no banco que acho que eles vão adiantar sábado agora, eles vão adiantar, né? E eu falei, não, eu não vou deixar para segunda-feira. Louvado seja Deus. Vou deixar para segunda, né? Aí na sexta-feira, foi na sexta, né? Aconteceu. Aí quando eu cheguei em casa, depois que aconteceu isso, antes de dormir, eu peguei e fui olhar no celular. Tinha uma mensagem lá. Falou, o pessoal me chama de Antônio Martins. Antônio Martins, você tem alguma coisa para fazer amanhã? Eu falei, não. Ele falou assim, então, amanhã eu tenho um motor para colocar no carro, dá para você vir aqui? Lá em Suzano. Ô, bênção. Eu ia para o Japão, gente. Não tinha problema. Eu falei, dá. Pode vir me buscar, que dá. Eu marco você aqui no mercado, 8 horas da manhã, nós estou aqui te esperando, 8 horas da manhã. Fui de manhã às 8 horas da manhã, cheguei, fui lá, desmontamos o carro, montamos o motor, tal, deu meio-dia, não deu para terminar, ele também tinha outros compromissos. Eu falei, não deu para terminar. Eu falei assim, irmão, foi o seguinte,
adiantar, eu vou te pagar logo tudo, e a semana que vem você vem e termina. Você recebe tudo antes de concluir o serviço, igreja? Não, mas eu recebi, obrigado. Aleluia. Aí fui lá no banco, hoje pela manhã. Glória a Deus. Cheguei lá, tinha uma quantia. Na sexta-feira, igreja, quando eu olhei assim para minha casa, peguei a Bíblia, sentei na mesa e comecei a meditar nessa palavra. E Deus dizia: filho, a glória não saiu da tua casa ainda. A minha glória está nesse lugar ainda. Eu disse: Senhor, não vou falar uma palavra que fere o teu nome. Vou dar glórias a Deus, porque eu sei a quem sirvo e a quem glorifico. Louvado seja Deus. A restauração de Israel, igreja. Quando a Bíblia diz assim, ó: seja fiel no pouco, que o muito te colocarei, igreja. Isso é nos detalhes pequenos. Detalhezinhos, que às vezes ela faz tanta falta nas nossas vidas, igreja. É como se vier uma formiga ao teu encontro, e ela vem para cima de você, você diz: ah, ela não vai fazer nada comigo. Mas se vier um elefante na tua frente, você sai correndo. E talvez essa formiguinha te trará mais prejuízo do que o elefante. E muitas vezes nós não sabemos. Louvado seja Deus. Que seja restaurado na tua vida, em todas as áreas da tua vida, da tua casa, naquilo que você está pedindo. Eu quero falar para você nesta noite. Na semana de oração que nós viemos aqui orar, eu vi assim como vou fazer uma cobertura assim de bronze que alumiava, e a gente começava a orar, e aqueles negócios começavam a bater assim para quebrar aquela, como se fosse uma laje, e eu via como se aquela laje ela começava a trincar. Eu quero dizer para você nesta noite, tem oração aqui, igreja, que está sendo impedida de subir aos céus, nesta noite. Mas Deus diz ao meu coração, teu coração, nesta noite: se tu te arrependeres, essa cobertura de bronze se quebrará, o céu se abrirá na tua vida, e a glória de Deus vai permanecer sobre a tua casa. E eis que a glória de Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da glória de Deus. Amém, igreja? Que Deus abençoe mais a igreja. Aleluias. Quando a música
esmorece e o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Saber expressar quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Restaura nossa casa. O Senhor hoje está restaurando a sua casa, está restaurando a sua vida sentimental, a sua vida financeira.